Hoje de manhã o São Paulo jogou, era um sufoco. Fernando Gavini com a gente, esteve lá no Morumbi. E aí, Gavini, o que você pode contar pra gente de tudo que você viveu, uma manhã que começou tensa, 27 mil pessoas, enfim, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos que estão aqui no Mesa Redonda, todo mundo que está acompanhando. Ó, Flávio, foi realmente um dia de tensão, assim. Por um lado, você viu o torcedor são paulino extremamente apoiando o time do São Paulo, diferente todo aquele tumulto que aconteceu com a invasão do CT e tal. Bastante gente no estádio, né, 27 mil pessoas, mas a tensão estava na cara do torcedor, assim. Só que com o passar do tempo, foi diminuindo, foi se transformando em empolgação, porque o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo, né? Pressionou, encurralou o Figueirense desde o começo do jogo, criou várias chances de gol, só que ao mesmo tempo ficou aquela preocupação, não faz o gol, de repente toma, e isso quase aconteceu, né? Teve uma defesaça do Denis, que por muito pouco o Figueirense não abriu o placar ali, se sai o gol ali, a história seria completamente diferente. Quer dizer, o começo era tenso, é isso que você era falou. Tenso, o torcedor tem muito tenso. Vamos dar uma olhadinha no seu trabalho lá, no ambiente antes do jogo, pra gente sentir isso e ir acompanhando essa evolução do time, do resultado, etc. Vamos dar uma olhadinha. No rosto do torcedor são paulino, a tensão de quem não está acostumado à situação que hoje vive o tricolor. O time começou a rodada a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. E para sair dessa, nada melhor do que o apoio de 27 mil torcedores na arquibancada. Além da reestreia de um velho conhecido que está de volta. É emocionante, agradável, perigosa, né? Um momento difícil, mas... nessa hora que a gente tem que estar ao lado da equipe, né? Ao lado do São Paulo, que é o clube que eu nasci. Eu fui formado aqui no São Paulo, foi o meu primeiro emprego e eu não vim por prazer dessa vez, infelizmente, eu vim por dever e tentar fazer aquilo que sempre soube fazer, que é recuperar um pouco a autoestima de todos, cobrar de forma elegante e fazer um São Paulo de sempre. Uma missão das mais complicadas, ainda mais com pouco tempo para trabalhar. Marco Aurélio chegou de volta na véspera, mas ainda assim deu seu recado aos atletas. Foi um momento muito legal, sentei, hoje estou em café ao lado deles, a gente conversou um pouco, ontem também, aqui no treino, tirar um pouco o peso, aqui não há culpados, a gente não tem que pôr culpados. Nós temos que colocar agora aqueles que vão nos ajudar. E o São Paulo precisa aprender que quando joga quarta-feira à noite com um adversário que não tem qualidade ou não tem mídia, vamos chamar assim, a gente acha que ganha quando quer e entra em campo sem aquela gana que tem que ter aí. E não é má vontade, não. Acho que vai ganhar. E não é isso. O futebol hoje, se você não focar 90 minutos contra qualquer um, você perde. Barcelona perdeu ontem. Se foi efeito da conversa com o novo dirigente ou não, o fato é que o São Paulo foi para cima do Figueirense desde o começo do jogo. Aos poucos, transformou a tensão que tomava conta do Morumbi antes da bola rolar em empolgação. O tricolor encurralou o adversário, fez a torcida explodir de alegria a cada gol e venceu o adversário por 3-1. Na zona mista, depois do jogo, os jogadores foram unânimes em dizer que pelo menos uma coisa mudou. Eu acho que a postura da equipe, acho que estava faltando isso, mais garra, atitude. Eu acho que isso foi demonstrado hoje diante da nossa torcida, onde a gente sabíamos que não poderia perder ponto mais dentro de casa. E a torcida hoje empurrou nosso time do começo ao fim e no final deu tudo certo. Precisávamos disso, né? Precisávamos de um novo começo, desde o início do jogo até o final, em busca dos gols sempre. Então acho que a equipe demonstrou isso hoje e temos que dar continuidade nesse trabalho, né? Acho que foi só o começo, foi uma grande vitória, mas acho que temos que ter os pés no chão para continuar nessa pegada e sair dessa situação. Eu acho que ninguém gosta de perder ou empatar, então acho que um resultado hoje deu para espantar um pouco a má fase. Agora é trabalhar, porque quinta-feira já tem mais. Tava com saudade de ganhar? De ganhar e de fazer gol, né? Graças a Deus pude fazer um gol hoje também, então fico feliz pelos dois motivos. A vitória contra um adversário direto na briga para escapar do rebaixamento trouxe alívio. Foi a primeira de Ricardo Gomes desde que ele chegou ao clube há 5 rodadas. Além disso, o tricolor não vencia há 1 mês e há 2 não sabia o que era conseguir um resultado positivo aqui dentro do Morumbi. Agora a próxima missão está marcada para quinta-feira contra o Cruzeiro, também no Morumbi. Mas antes disso, há um assunto para ser resolvido.
Michel Bastos, que não joga desde que foi agredido na invasão da torcida ao CT. Eu gosto dele, acho ele tecnicamente importante. Se perguntar para mim, eu quero, claro que eu quero. Vou querer dar para os outros jogador bom? Quero no meu time. Agora vai depender dele. Ele quer ou ele não quer? Já conversei com pessoas ligadas a ele, está ainda inconformado com o que aconteceu e tal, mas isso passa. Joga bem em 2 partidas, acabou. O torcedor reconhece na hora quem voltou. Mas se ele quiser sair por questões pessoais e tal, a gente senta profissionalmente, com elegância, e vê o que a gente pode fazer nesse campo. Gavini, essa história do Michel Bastos, qual é a tendência, o que vai rolar, o que você sentiu? Fica, vai embora? A impressão que todo mundo tem é que o Michel Bastos não vai ficar no São Paulo. Precisa resolver como é que é, como vai ser, como vai acontecer essa situação, né? Porque ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Só que, se a gente voltar no tempo um pouquinho, para o começo do ano, ele vinha sendo muito criticado pela torcida do São Paulo e em vários momentos chegou a desabafar, dizendo que estava infeliz, que tinha pensado em deixar o clube e tal. Só que aí retomou a boa fase, o São Paulo classificou para a semifinal da Libertadores, seguiu em frente, reduziram-se as críticas em relação a ele por conta desse bom momento que o São Paulo viveu por causa da Libertadores, só que aí voltou tudo nessa fase que o São Paulo briga agora para escapar do rebaixamento para a segunda divisão. E a partir do momento que ele foi agredido, se ele já dizia no passado que ele tinha pensado em deixar o São Paulo pelas críticas, no momento que ele foi agredido, não está mais jogando, diz que está fazendo tratamento psicológico e tal. Agora, o Marco Aurélio Cunha, que eu considero uma pessoa muito bem, que o São Paulo foi muito bem ao trazê-lo de volta, porque é um cara que consegue agregar, consegue juntar o grupo, tem isso como qualidade, diz que vai tentar fazer o Michel Bastos, trazer o Michel Bastos de volta. Ele inclusive disse que antes do jogo ontem conversou com o Wesley e o Wesley foi bem. Fez uma boa partida no jogo de hoje. Então vai tentar, vai acontecer amanhã uma reunião com a comissão técnica, com o Marco Aurélio Cunha e com o Michel Bastos para tentar trazer ele de volta para o time do São Paulo. Agora, se ele vai aceitar, se ele vai topar voltar a jogar, só o tempo vai dizer. Godoy, o que você pensa disso, dessa história do Michel Bastos? Eu fico pensando se esses caras fossem árbitros de futebol. Xará. Pensou assim, te batesse, te ameaçasse, se não apitasse mais? Eu saía de casa, sabe, ou eu mato ou eu morro. Eu falei isso de uma vez, eu ganhei o prêmio de melhor árbitro do campeonato, o cara falou, qual é a qualidade que árbitro tem que ter? Eu falei, o árbitro tem que ter coragem, cara. Ele não pode ter medo nem de matar, nem de morrer. Mas não justifica o que os bandidos fizeram aí. Agora, o Michel Bastos, especificamente no caso do Michel Bastos, o cara que deita no momento de dormir, já dorme revoltado com o que ele vai ter que fazer no dia seguinte para estar trabalhando, não pode ficar no ambiente, não pode ficar no lugar. E ele se não quiser ficar, quando as coisas estavam boas, ele já não tinha não passava a ter uma identificação com o clube. Inclusive faz parte do grupo de jogadores que derrubou o Muricy. Então, e agora ele insatisfeito, então é pior ainda, contamina o plantel. Eu vi esse rapaz uma vez só de perto, eu fui trabalhar num jogo no Morumbi, depois na saída eu estava ali perto esperando a condução, e eu vi ele de perto. Até achei um cara muito pequenininho pelo tamanho que a gente via ele no campo. Mas dizem que é um perna desgramado, mascarado, arrogante. Mas foi agredido. Não sei se é isso. No local de trabalho. Não sei se é isso, não sei. Mas dizem quem trabalha e convive com ele que é arrogante, metido. Não justifica apanhar, mas é um cara arrogante, metido e que não se sente bem no ambiente de trabalho, vaza, vai embora, pô. O que você pensa, Vanderlei? Bom, Flávio, no caso do Michel Bastos e daqueles outros jogadores que foram agredidos, eu acho que quem agrediu tem que estar preso. Esquece, óbvio. Não vai acontecer nada com ele. Paciência, isso a gente sabe que não vai acontecer. Mas eu acho que eles deveriam ser presos. Com relação ao Michel Bastos, eu acho que a relação já quebrou. Acho que não há mais relação nem reatamento. Eu acho que o Marco Aurélio fez um discurso correto, politicamente correto, vou conversar com ele, aquela coisa toda, tal, mas eu não creio que isso
vai fazer com que ele volte. Talvez até ele concorde, mas eu acho que vai continuar sendo criticado, vai continuar sendo vaiado. Então isso não vai prosperar. Ele é um jogador que sabe jogar bola. Eu acho que ele tem mercado. Eu acho que será bom para ele sair, será bom para o São Paulo e a vida segue. Mas eu acho que não tem mais reatamento de relação. Vamos ver como é que foi a bola rolando, então, meu caro Gavini. A coisa estava encruada, mas o São Paulo acabou ganhando bem. Vamos ver. Tudo pronto, é hora do show para você ligado na tela da Gazeta. Hoje tem aqui no Morumbi São Paulo e Figueirense. Tentava Ayrton, Hudson corta. Thiago Mendes. Com Wesley, abertura para o Kelvin, vai passar como um foguete na ponta do Buffarini, é para ele, vem o cruzamento, olha o Jefferson! Ô, Jackson Calcaia quase se consagrou contra, meu rapaz! Thiago Mendes, a inversão de 3 dedos para o Cueva, a devolução para o Thiago Mendes, pode bater no gol, Thiago colocado, Gatito! Abertura até o argentino Buffarini, vai vir cruzamento. Bola com efeito, passou por todo mundo, tá viva no Cueva, na trave! Pegou de perna canhota o Cueva, quase marca o primeiro gol do São Paulo aqui no Morumbi. Daí pro Thiago Mendes. Cueva, passe foi meio na fogueira, chegou o Ayrton. Mas tomou o Cueva, Thiago Mendes, de novo com o Cueva, fez o break, passou pelo Ayrton, bola rasteira, chegou no Chaves, Gatito! De perna direita, sempre muito perigosa, para o meio da área, o desvio, Denis! Espetacular o goleiro do São Paulo! Foi buscar a cabeçada do Erley e fez uma linda defesa o Denis. É para o Maicon, ele bate muito bem daí. Partiu para a bola Maicon, por cima da barreira, Gatito! Se de um lado o Denis defende, no outro o Gatito salva o Figueirense. Vem na cobrança do escanteio São Paulo com Kelvin. De perna canhota, quem sobe, tá lá! Chaves! Gol! Do São Paulo! Tinha que ser o Chaves mesmo. Apertado pelo Chaves, a sobra do São Paulo. Thiago Mendes no Cueva. Colocou no meio pro Thiago Mendes, condição legal. Ajeitou pro Kelvin de esquerda. Gatito! Mais uma vez Gatito! 35 do primeiro tempo, quase o São Paulo faz o segundo gol com Kelvin. Trouxe pro meio, pra chegada do Wesley, pode bater. Wesley, abertura pro Kelvin, passa no fundo Buffarini, vem o cruzamento pro Wesley, fez a finta. Abertura pro Thiago Mendes de direito, desvio e pênalti! Pênalti pro São Paulo. Aponta a marca Aracau. Delson Fernandes Freitas. Busca o seu 5º gol com a camisa tricolor, o peruano Cueva. Partiu pra bola. Ele bate de direita. Cueva defendeu o Gatito. O rebate tá lá. Gol do São Paulo. Do peruano Cueva. Pedroso mandou na área. A sobra do Figueira, Elvis deixou mais atrás, Ayrton, Denis! Mais uma defesa espetacular do Denis. Segurou. E aí no lançamento, posição legal. E vem o São Paulo com o Chaves. Fecham na área o Kelvin, também o Thiago Mendes. Kelvin de esquerdo, desvio. Tá lá! Gol! É do São Paulo! Kelvin, camisa 30, manda pro fundo das redes. Uma aula de contra-ataque. Vem o cruzamento pra ninguém. Olha o Buffarini aí, entregando a paçoca pro Carlos Alberto. Chute, Michael! E o juiz deu pênalti. Pênalti pro Figueirense, eu não entendi o que aconteceu. Carlos Alberto partiu pra bola, o camisa 19 contra o Denis. Carlos Alberto tá lá! Gol do Figueirense!
Figueirense! E é o gol de Carlos Alberto. Não dá tempo do João Schmidt entrar em campo. Apita Adelson Freitas. Fim de jogo aqui no Morumbi. O São Paulo vence, convence. 3 para o Tricolor, 1 para o Figueirense. Não, bateu. Bom, Godoy, que não foi o pênalti, nenhum dos dois, vamos lá discutir que não é duvidoso. Não. O primeiro o pênalti contra o Figueirense, o cara coloca a mão na bola. O do Figueirense, pênalti. Agora ali, Coloca a mão na bola? O cara coloca a mão na bola. Ele coloca a mão na bola. Porque eu queria saber se ele é burro, se ele puxa saco, se ele cumpre ordens, como é que é? Porque isso aí, isso não existe essa regra. Ok, inventaram aqui no Brasil. Alguns árbitros têm coragem que não cumprem a invenção. O zagueirão faz o movimento, ele tá assim, faz o movimento para cortar a trajetória da bola. O pênalti, eu não consegui ver em quem bateu a bola. Se é no Maicon ou se é no Buffarini. Eu não sei em quem bateu a bola. No pênalti contra o São Paulo. Não, o Buffarini não acertou a bola. Eu tô falando que eu não consegui ver em quem bateu a bola. Na mão de quem bateu. Eu não consegui ver em quem bateu. Mas pelo movimento de braço dos jogadores, movimento natural. O pênalti a favor do Figueirense não deveria ter sido marcado. O pênalti a favor do São Paulo, o jogador coloca a mão na trajetória da bola. Mas por essa nova orientação aí não estaria certo os dois pênaltis sendo marcados? Não, isso aí não tem essa orientação. Inventaram uma orientação. Eles inventaram aqui no Brasil, uma regra aqui no Brasil. Isso. Os árbitros que têm coragem, que não devem nada para ninguém, que não são puxa-sacos, eles cumprem a regra. Os outros que têm rabo preso, são puxa-sacos, eles seguem a regra que foi criada aqui no Brasil. É isso. É regra 12B, né? O Rafael Porcar fala 12B. É isso. Eles criaram uma regra, que ela não existe. Essa regra não tem. Aí eles criaram uma regra aqui e os puxa-sacos seguem. Não tem coragem, não tem peito. E às vezes são burros também, não tem discernimento para entender. Mas não é só essa regra que faz com que o cara puxe o saco. Claro. Mas essa é uma bem clara. Eu não tenho coragem, eu não sou homem suficiente para cumprir a regra que existe. Então eu vou cumprir a regra que mandaram. Ainda bem que os caras não mandam matar, dar tiro no joelho, senão eles iam cumprir também, né? Porque inventa-se uma regra e os caras cumprem. Não seja radical. Não, claro, O cara inventou uma regra no jogo, pô, e os caras cumprem. O cara não inventou. Isso daí tá tendo um problema no mundo inteiro. Só que em determinado... Só no Brasil que os pênaltis eu já vi lá fora também uns caras, uns babacas marcando os pênaltis. Mas quadruplicar os pênaltis, só aqui. Tem pênalti ridículo lá fora também. Agora, mas não assim, tem federação que falou, aqui vai ser assim, do jeito que está escrito. E não do jeito que querem entender. É isso. Mas aí precisa ter coragem, precisa ser homem suficiente para seguir a regra. Né? Tem cara que fica estudando para ver onde ele vai colocar o pelo. É isso aí. Eu acho que esses caras deveriam assistir um pouquinho, por exemplo, onde teve Manchester United, Manchester City, ver um pouquinho, aprender. Mas o problema é a falta de coragem. Eu não acho que eles sejam todos burros. Eu acho que tem muito puxa-saco. Eles seguem a regra. Porque não é possível, entendeu? Mas o esquema funciona assim. Tanto funciona assim que o Sérgio Corrêa está lá até hoje. Eu duvido que você marcasse um pênalti, que os caras inventavam uma regra e falavam, marca porque eu inventei. Cai todo mundo, não cai o Sérgio Corrêa. Já tem presidente ex-preso, tem outro que não pode sair do país e o Sérgio Corrêa não cai. É incaível. Agora, o cara que apita, ele vai falar, ou eu vou trombar com o incaível Sérgio Corrêa? Não tromba, eu acho que tem sempre um fundo de teoria da conspiração. Que às vezes depois do jogo se confirma, às vezes não, mas você fala antes. Antes do jogo começar, eu comecei a pensar. Porque às vezes a gente pensa, não é sempre. Às vezes a gente pensa, comecei a pensar. Esse árbitro é apadrinhado do Coronel Nunes. Esse aí, né? Esse árbitro. Daquela mula que ficou lá, aquela múmia que ficou parada lá na CBF. Ele só está nesse grau de FIFA, esse negócio todo, porque ele é apadrinhado do professor, que assumiu a presidência da CBF e é um homem ligado à cúpula da CBF. Essa é a primeira observação. Vai apitar esse jogo, que envolve o Figueirense. Aí antes do jogo rolar, Figueirense é de onde? Santa Catarina, do Delfim, que é o inimigo. Do Delfim, grande oposição. Ele que tinha que ser o presidente da CBF, de acordo com o estatuto. Grande oposição do Marco Polo. Aí, o árbitro puxa saco. Não desonesto. Puxa saco. Inteligente. Ele começa a pensar assim... Não, tem desonesto também. Né? Não, mas claro que tem juiz ladrão também. Tá bom. Mas eu fico pensando, como agradar
O meu presidente. O meu protegido, o meu protetor. Meu protetor. Como agradar? Não deixar o pessoal de Santa Catarina colocar muita cabeça para fora. Não fica, já está aguentando aí o Chapecoense, que ninguém segura o Chapecoense. Certo? Agora, mais um. Ouvido? Então eu começo a pensar nessas coisas. Claro que depois do jogo não teve nenhuma reclamação da vitória. Fica quietinho, claro. É isso aí. Helena, o que você pode nos falar sobre do São Paulo? Porque se perde hoje a coisa pegava. O São Paulo jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo já nem tanto, mas foi quando ele definiu o placar. Fez mais 2 gols e tal. Mas antes do pênalti, a gente já estava começando a tomar pressão antes do pênalti. Já estava começando a tomar pressão. E eu vejo o seguinte, aí vem aquela gozação, foi uma receita mágica do Dr. Marco Aurélio, que acabou com a depressão tricolor e tal. Não, claro que não. Mas, obviamente, ele tem lá, ele botou uma pimentinha, ele botou um tempero, que é um cara que sabe, conhece bem como é que é o vestiário, conhece as entranhas do São Paulo como clube. Isso ele sabe mesmo. E o Figueirense é um time fraco. Assim como o São Paulo é um time fraco. Jogar em casa o São Paulo contra um time fraco. Com essa preocupação de evitar o rebaixamento, que já estava começando a bater no joelho no São Paulo, a coisa deu certo, né? Vamos ver se melhora. Agora, o Marco Aurélio... Se a torcida deixar, né? Mas olha, o Marco Aurélio pode ser um divisor de águas do São Paulo. Se ele conseguir salvar o time, coisa que o Muricy já fez em 2013, ele ganha uma força muito grande para a eleição de abril do ano que vem. E ele pode sepultar esse juvenalismo que está destruindo o São Paulo. Mas ele deixou claro que não quer ser presidente mais, que ele já pensou nisso hoje, nas entrevistas lá. Não quero ser presidente, pode ser conversa para boi dormir, porque ele voltaria para a CBF e tal, para também não deixar... Eu acho que ele deveria pensar. Se ele quer pensar no São Paulo, ele tem que ser presidente para acabar com o juvenalismo e libertar o São Paulo, entendeu? Porque senão o São Paulo vai ficar todo ano aí, tá para cair, tá pendurado, tá para cair, tá pendurado. E aí precisa acabar com isso, estancar essa sangria. Porque enquanto não acontecer isso, São Paulo vai ficar nisso. São Paulo não é isso. São Paulo é muito, mas São Paulo é o São Paulo do Oscar, que a gente citou, que o Helena deu exemplo. O Oscar está em Nova York, vamos em Nova York contratar o Oscar. Marinho tá, vamos no Rio, traz o Marinho. Esse é o São Paulo. Essa é uma aposta, né? Essa é uma aposta do Marco Aurélio. Primeiro que eu acho que ele é um cara competente para a função. Claro. Todo mundo concorda com isso. Agora, se o time melhorar, não vai ser campeão. Mas se o time melhorar, sair desse sufoco, essa coisa toda, ele ganha realmente muita força para a eleição. Ele é conselheiro, ele pode ser candidato. Ele foi candidato a vice na outra. Mas retirou a candidatura. Na minha opinião, ele ganha muito. E o discurso de que ele nem pensa nisso é o discurso de todo político. Claro. E eu acho que ele tem que pensar pelo bem do São Paulo. Agora, isso que eu acho. E eu só queria fazer uma observação para irritar, né? Que os 2 jogadores que fizeram gols hoje foram do professor Balsa. Só para deixar esse registro. Quando um time está numa situação difícil e você precisa salvar o time da segunda divisão, e quem vem salvar, quem é o salvador da pátria, é um dirigente, porque a coisa está feia, né? Sem dúvida. Porque o negócio está bem complicado. Fiz um levantamento, o São Paulo, dos 20 clubes da primeira divisão, somados todos os resultados do começo do ano até agora, contando o Campeonato Estadual, contando o Libertadores, contando Copa do Brasil, só 3 times têm menos vitórias do que derrotas. São Paulo, América Mineiro e Santa Cruz. Ou seja, essa vitória não pode iludir o torcedor São Paulino não, porque tem muita coisa pela frente. Gavini, tem um detalhe importante. Gente muito boa da imprensa, quase que a totalidade da imprensa, não vai nessa linha. Ela vai o seguinte, que basta ter um bom dirigente que a coisa funciona no campo. Mas pensa bem, Vanderlei. Eu não creio nisso. Mas só estou dizendo. Então, só para dizer que eu acho assim uma loucura, quer dizer, em cima do que você está falando. Quer dizer, vem um dirigente que a gente acha que é competente, bacana. O time ganhou por causa disso. Não é possível, né? É incrível. Um dia no São Paulo, foi ele que fez ganhar. Nem o Tite, que já brigamos muito por isso. São Paulo esse ano, somando tudo, ganhou 18 partidas, empatou 15 e perdeu 21. É muita derrota para um time grande de primeira divisão. É ruim. E o Edgardo Balsa, que chegou até a Libertadores e tal, com ele teve uma derrota a mais do que vitória. Ele teve 17 vitórias,
13 empates e 18 derrotas. A minha opinião, a campanha do São Paulo no ano todo é horrorosa. É que naquele momento de Libertadores ganhou os jogos certos para chegar na semifinal e enganar um pouco. E enganar um desespero acabou conseguindo e foi indo. Mas mata-mata dá essa chance. No turno e retorno você vê a verdade. Exatamente. O São Paulo, na verdade, é o seguinte: ele não tem diretoria competente, não tem jogadores competentes. Essa é a verdade. Mas uma coisa liga a outra. A diretoria montou um time ruim. Se você não tiver uma diretoria competente, que saiba contratar o jogador, e não precisa ser contratar o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Você não pode gastar 30 milhões no Maicon lá. Não dá, né? Vai lá, exatamente, contrata certo. Esse menino que está aqui, o Vitor Bueno. Era do Botafogo, né? Pois é. Bom, o jogador hoje, parece que ele tá na condição do o jogador que mais finaliza em gol. Ora, é a coisa mais importante do jogo. Ô, Vitor, quanto você custou pro Santos, você sabe? Não chegou a 1 milhão. Olha aí. O Maicon entrou no 23 time, milhões titular, de São Paulo, foi 27. Pois é. É outra posição, só que eu acho. E o Vitor veio... Qual o tamanho? Como assim? Qual o tamanho que pertence ao Santos? Tá, mas e aí? Não, mas trouxe o jogador, Godoy. Mas qual o tamanho do... Eu não sei quanto... Aí ele vai embora, o Santos ganha 5%. Por isso que não gastou tanto. E o São Paulo ganha quanto? O São Paulo mas ganha quanto com a venda do Maicon que não vai existir? Mas foi uma Meteu contratação... 27 milhões no buraco. Não vai nunca mais recuperar. Independente, foi uma contratação barata, que você veio para ficar no Santos B, né? Eu não estou defendendo a contratação do Maicon, dá licença. Eu tô dizendo, não. Vamos supor. Antes de eu ficar nervoso, dá licença, eu não estou defendendo a contratação do Maicon. Estou falando que às vezes o jogador, como o Vitor se expressou, não custou 1 milhão, mas não custou 1 milhão, mas o Santos não tem um dedo dele. Se o Santos tiver mas tem um jogador que está jogando. Se o Santos tiver 60%, já é bom negócio. Aí já é um grande negócio. Se o Santos tivesse 5% dele, o Santos já vai ganhar muito mais do São Paulo, porque não vai ganhar nada. Zero. E ele veio... A questão vira o seguinte: é comprar jogador para vender? É para ganhar, lucrar com a venda do jogador? Não, o jogador deve ser comprado mais barato dentro do orçamento do clube, para não haver, para não ir para o vermelho, deve ser contratado para jogar, para fortalecer o time. Esse é que é o objetivo. E se não der certo? A venda do jogador. Você não pode pagar 27 milhões no Maicon. E se não der certo? Se não der certo, o que faz com ele? Isso é jogo. Eu sei, mas o que faz? Se não der certo, o que faz com ele? Se for barato, você perde pouco. Dispensa. Se for caro, você perde muito. Não, e é uma coisa tão evidente. Você tem, são posições diferentes. Claro. Você tem o Vitor Bueno que custa 1 milhão. E tem o Maicon que custa 23 ou 27. E o Vitor foi contratado... Quem fez melhor negócio? Não dá nem pra você, sabe assim, não dá pra você fazer, não dá pra você falar uma coisa, não dá nem pra você, não tem como conversar sobre esse tema. Ô Flávio, o Vitor foi contratado no momento, fez um bom campeonato pelo Botafogo de Ribeirão Preto, foi pro Santos, mas não foi direto pro time principal do Santos, ficou um bom tempo no Santos B, e aí foi mostrando futebol. Que é aquele sub-23, né? Isso, e foi colocado no time do Santos, e aí, quando teve a chance, aproveitou. E tá indo muito bem. Que o São Paulo ainda tem um jogo importante agora contra o Cruzeiro, no Morumbi ainda, né? Jogar em casa de novo para tentar se afastar da zona de rebaixamento, decisão, jogo fundamental para o time do São Paulo. E vale destacar que tem 2 jogadores que, por todas as críticas e pela má campanha que o São Paulo tem, que na minha visão, absolutamente absolvidos. Cuevas, que quando entra no São Paulo joga muita bola, e o Chaves, o centroavante, que nem jogava assim no Boca, né? Jogava caindo mais pelas pontas. Está jogando de centroavante em São Paulo e em 9 jogos fez 6 gols. Acho que esses 2 jogadores, também trazidos pelo Balsa... Foi um legado do professor Balsa. Então, incomoda muito bem, esse negócio, mas foi um legado, né? Mas eu acho que são 2 jogadores muito bons que o São Paulo está sabendo aproveitar e estão dando conta do recado. Talvez sejam eles os homens capazes de salvar o São Paulo e não o dirigente, né, Flávio? Obrigado, Gavino, é legal. Gostei do resultado e também mais a postura, porque... Teve assim, jogamos na quarta, hoje, domingo pela manhã, tem um desgaste e não, sinceramente eu não vi esse desgaste. Gostei bastante o mental diferente, já na quarta-feira, mas tem o jogo, hoje o mesmo mental com o jogo. Isso eu gostei muito. Claro, o resultado, precisávamos e... início de uma recuperação.
E muita gente dizendo que o Marco Aurélio Cunha também pode ter mudado o ânimo desses jogadores do São Paulo. Você concorda com essa análise ou você acha que não tem nada a ver? Não, claro, todo mundo. Essa colaboração é todos no São Paulo. O Marco tem a vida do Marco é São Paulo. O cara é sensacional. Claro que tem apesar, sinceramente, o trabalho do Gustavo enalteço, muito bom também, muito bom. Agora tem a experiência do Marco, e no momento que vocês conhecem, o momento do São Paulo, essa foi uma boa escolha. Claro, ele tem a cara do São Paulo. Bom, então o São Paulo, com essa vitória, foi para 31 pontos. Ele fica a 4 do Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E os jogos do São Paulo essa semana são terríveis. É bom que o São Paulo tenha melhorado mesmo, que ele vai pegar o Cruzeiro. Quinta-feira o jogo é aqui em São Paulo. Cruzeiro que perdeu do Botafogo lá em Minas, vai ter que se coçar. E no domingo ele joga com o Atlético Paranaense em Atlético Paranaense, onde o São Paulo jamais venceu. Então são 2 jogos bem complicados para o São Paulo, ou ficar na boa ou sair do buraco de uma vez, né?